aí, galera do Adventismo e Debate. Retomando aí os vídeos, né, que eu estava fazendo sobre o livro do Sérgio Lutzer, e após aí o debate que eu tive com o Marcos Alves, eu tinha dito que eu ia retornar nesse trabalho que eu estava fazendo. Eu intitulei esse vídeo sobre a lógica da enciclopédia judaica, porque a enciclopédia judaica, o Lutzer, ele utilizou um capítulo inteiro para tentar invalidar e fazer com que a enciclopédia judaica seja o pior livro para se falar de semana, o pior livro para se falar de mês, o pior livro para se falar de como os hebreus eles utilizavam o seu calendário. E ele faz aqui o capítulo 6, como você está vendo aí na tela, intitulado Os Sábados Lunares e a Enciclopédia Judaica. E aí ele monta uma estratégia de invalidação, tanto da fonte, que aí ele desclassifica a Enciclopédia Judaica, ele desclassifica os autores da Enciclopédia Judaica e ele desclassifica os editores, né, as pessoas que estão as pessoas que trabalharam para selecionar os artigos que compõem a enciclopédia judaica. Dessa forma, ele elimina tudo o que outras pessoas falam que não corrobora com a sua crença pessoal. É claro que a enciclopédia judaica não foi feita com o intuito de fundamentar, harmonizar e nem de trazer conforto aos adventistas dentro das suas doutrinas. A enciclopédia judaica foi feita para mostrar o mundo hebreu, para mostrar segundo a cultura hebreia e para mostrar que cientificamente, historicamente, baseado na ciência, baseado nos estudos bíblicos, talmúdicos, e também sem ignorar os povos circunvizinhos na qual tiveram relação com o povo de Israel. Uma das frases do Lutzer que eu gostaria de deixar bem evidente nesse momento é a frase que diz o seguinte, ó: essa evidência é meramente do ponto de vista da autocrítica, isto é, não passa de mera opinião de estudiosos humanistas que parte do pressuposto que a Bíblia é só mais um conto de fadas. Com isso, ele tenta invalidar qualquer autor que fale contra aquilo que ele determina como correto. Só que a enciclopédia judaica ela não foi feita de forma aleatória, pegando qualquer coisa, qualquer artigo e colocando lá. Ela passa por uma bancada de selecionadores e de avaliadores que julgam as fontes e assim eles separam aquilo que pode ser colocado na enciclopédia judaica daquilo que não pode ser, daquilo que traz coisas verdadeiras, daquilo que não traz coisas verdadeiras, daquilo que traz coisas que está correto com a história, daquilo que traz coisas que não está correto da história. E o que foi selecionado, que compõe a enciclopédia judaica, passou por essa bancada. Aí eu te pergunto, se passou por essa bancada não entendia sobre a semana, sobre o sábado, sobre como foi feito o calendário judaico e qual é o calendário que eles seguiam? Você consegue ver lógica nisso? Eu quero apresentar para vocês algumas pessoas que compõem essa bancada de pessoas que selecionaram os artigos dos editores da enciclopédia judaica. E aí você vai chegar numa conclusão que é óbvia, né? Eu não vou precisar falar nada. E aí eu vou agora, a partir desse momento, apenas apresentar as pessoas e as suas qualificações. E aí no final nós concluímos, e aí eu vou deixar até para você concluir,
pela lógica, se tem sentido desqualificar o trabalho dos editores da Enciclopédia Judaica e o trabalho dos escritores dos artigos da Enciclopédia Judaica. Então vamos lá. Continuando o nosso vídeo. Segundo Sérgio Lutzer, as pessoas que escreveram os artigos sobre o calendário, sobre a semana, sobre a lua nova, elas são da alta crítica e elas acreditam, presta bem atenção no que eu vou falar, elas acreditam que a Bíblia é meramente um livro de contos de fada. Então, se os editores da Enciclopédia Judaica, que recebeu todos os artigos para compor a Enciclopédia Judaica, selecionaram esses artigos referentes a calendário e colocaram na Enciclopédia Judaica, então os mesmos apoiam que o conceito bíblico ele é meramente um conto de fadas. Agora vamos então avaliar quem foram essas pessoas que trabalharam nessa composição da Enciclopédia Judaica. Eu vou apresentar aqui algumas das pessoas, tá? Essa página que você está vendo aí é da Enciclopédia Judaica, é a capa da Enciclopédia Judaica, onde apresenta alguns editores, tá? O primeiro aqui é o Cyrus Adles, na verdade é Adles Cyrus, né? Quem foi Adles Cyrus? Ele ganhou seu primeiro doutorado americano, era um doutor, né? Ele ensinou língua semítica, ele entendia da linguagem dos hebreus, com foco na arqueologia e semítica. Então quer dizer, ele era uma pessoa que estudava arqueologia semítica, ok? Então, uma pessoa muito bem gabaritada. Ele foi um dos editores da Enciclopédia Judaica, parte do comitê que traduziu a versão da Bíblia hebraica aqui, né? Ele entendia de filologia semítica, ou seja, o estudo pela literatura antiga, né? Filologia. Abner foi presidente da Congregação de Israel da Filadélfia. Uma pessoa extremamente gabaritada. Vamos para o próximo. Marco Jastron. Quem foi Marco Jastron? Olha, eu selecionei algumas coisas aqui para que vocês pudessem saber. Ele era um erudito talmúdico americano. Então, quer dizer, ele era um especialista em Talmud, mais conhecido pela teoria popular que abrange o dicionário de Targum, o Talmud babilônico, Talmud de Israel, e literatura midrástica. Então quer dizer, ele era um cara que tinha um amplo conhecimento do mundo religioso, histórico dos hebreus, tá? Ele era um rabi, ele era rabino, ele era PhD, e olha aqui, também foi responsável pela maioria dos artigos relacionados do Talmud na Enciclopédia Judaica. Então, o cara extremamente gabaritado. Eu gostaria de lembrar vocês o seguinte: o Sérgio Lutzer, ele diz que as pessoas que eu estou mostrando para vocês, elas apoiam essa visão de que a Bíblia é apenas um conto de fadas. Tá certo? Então, lembre-se disso. Isso foi a fala de Sérgio Lutzer, ok? E aí nós estamos avaliando quem escreveu, quem aceitou esses escritos, né? E aí? Vamos continuar vendo aí, vamos pro próximo. A próxima pessoa aí que nós vamos ver é o Guthard. Quem foi Guthard? Ele foi professor de Shabat para uma congregação judaica. Então ele ensinava na congregação judaica, ou seja, ele era judeu. Ele era rabino, tá aqui ele era rabino. Ele era dono da cadeira de História e Filosofia Judaica no Colégio Hebreu União. E editor, principal colaborador da Enciclopédia Judaica. É um cara extremamente gabaritado. Ele era PhD. Vamos para o próximo. Agora nós vamos falar de Morris Jastron. Morris era um erudito talmúdico, rabino
da congregação Hodesh Shalom. Ele era um estudioso da língua semítica na Universidade da Alemanha, PhD. Ele passou a se dedicar inteiramente a estudos linguísticos e arqueológicos, um cara que analisava de forma linguística e arqueológica, um cara extremamente gabaritado. Ele também falou sobre história das religiões, história das religiões, ou seja, ele era um especialista em história da religião, professor de língua semítica, presidente da Sociedade Oriental Americana, Sociedade da Literatura Bíblica, ele era presidente de dois órgãos muito importantes aí no mundo religioso, e foi um dos editores da Enciclopédia Judia. Beleza, galera? Então, eu estou te mostrando mais pessoas aqui que são extremamente gabaritadas para poder fazer essa seleção dos artigos para colocar na Enciclopédia Judaica. Tá certo? Vamos continuar vendo, porque tem mais pessoas aí que o Sérgio Lutizer está desqualificando o seu trabalho. Vamos lá. O próximo da nossa lista é Lois. Ele é uma pessoa que estudava literatura rabínica no contexto social e histórico. Ele era doutorado, uma pessoa que tem um conhecimento amplo aí no contexto rabínico. Então vamos para a próxima pessoa. Kaufman. Kaufman era um PhD, foi um dos maiores críticos da Bíblia do seu tempo. Ele, devido ao seu caráter mais radical, muitos púlpitos fecharam para ele. Porém, ele foi da congregação Beit em Detroit. Ele era um rabino judeu e ele foi na sinagoga do Sinai de Chicago, eleito presidente do Hebreu Orion College. Era um cara extremamente gabaritado. Consegue imaginar este rabino afirmando que a Torá não passa de um conto de fadas como A Bela e a Fera? Sérgio Lutzer afirma que sim, e esse rabino é o mais desqualificado para falar sobre calendários. O próximo nome da nossa lista é Richard James. Ele era um rabino e doutorado, pessoa extremamente gabaritada para fazer esse papel aí, né? De selecionar os documentos que vão fazer parte da Enciclopédia Judaica. Próxima pessoa que nós vamos ver é Frederic Mendes. Frederic Mendes, ele era PhD, pregador, rabino. Ele escreveu para a Revisão Norte-Americana um artigo intitulado Em Defesa de Jeová. E aí você fica aí lembrando aí que o Sérgio Lutizer disse que essas pessoas aqui, elas apoiam que a Bíblia é só mais um conto de fadas, ok? Mendes se juntou à equipe da Enciclopédia Judaica como editor, revisor-chefe do Departamento de Tradução, revisor da publicação judaica, versão da Bíblia Sociedade da América. Ou seja, ele é um cara extremamente voltado para o mundo religioso hebreu, além de ser rabino e pregador judeu. E aí fica a questão, esse cara acredita que a Torá, a Tanakh, é realmente só apenas um conto de fada? Vamos continuar vendo. Joseph Jacob. Joseph Jacob era um folclorista e historiador, ou seja, ele era uma pessoa formada em história. Então, os seus artigos, a sua avaliação é do ponto de vista histórico. Uma pessoa extremamente gabaritada e imparcial para julgar as fontes históricas que contém na Enciclopédia Judaica. Próximo nome, Isidore Singer. Ele é PhD. Olha só que coisa interessante na história de Isidore Singer. Isidore Singer teve pontos de vista extremamente liberais, que às vezes se mostravam impopulares. Olha que interessante. O que fez o pensamento de Isidore Singer ser considerado liberal e ser considerado algo não aceitável pelo mundo judeu? Olha só. Ele endossou Jesus e o Novo Testamento cristão e propôs uma tradução hebraica. Olha, para você ter uma ideia do que se trata dessa terminologia de alta crítica, de liberais, né? Para você ver a tendenciosidade que é isso. Este Isidore Singer, ele não era aceito pela sua comunidade, justamente porque ele defendia que Jesus, ele era real, e defendia que Jesus, ele endossou Jesus e o Novo Testamento, né? Então isso não foi aceito de forma legal no mundo judeu. Isso é importante a gente ver.
a tendenciosidade das invalidações das fontes, porque para o mundo judeu ele estava sendo da alta crítica. E ele faz uma repetição de algumas falas, tanto dos pais das igrejas, quanto também do próprio Jesus, né? Como Jesus avaliava o tratamento das festas judaicas e do sábado pelos próprios judeus. Olha só o que ele diz, que trouxe aí uma desarmonia no mundo judeu. Ele chamou o sábado e os feriados de pesados fardos, ou, na melhor das hipóteses, meras cerimônias. Olha só que coisa interessante. O próprio judeu repetindo o que os pais das igrejas disseram e que Jesus também disse, né? Aí você pode ver como isso seria aceito, né, no mundo judeu. Ficaria meio difícil mesmo. Então, a pessoa, quando defende um ponto de vista diferente da maioria da sua etnia, ela é considerada para ser invalidado como da alta crítica. Agora, nisso daí, tenho certeza que pelo menos do ponto de vista do endosso de Jesus e do Novo Testamento, Sérgio Lutziger não vai pegar e desqualificar Isidore Singer. Vamos para o próximo. O próximo da nossa lista é Crawford, um erudito hebraico e também conferentista sobre a literatura bíblica. Então nós temos aí mais um erudito, uma pessoa extremamente capacitada para o cargo de editor, né, da Enciclopédia Judaica. Vamos para o próximo. Nós temos aí o próximo nome, que é o Isaac. Isaac era um pastor luterano, para você ver como a Enciclopédia Judaica ela foi feita de forma não tendenciosa, utilizando pastores, utilizando historiadores, utilizando rabinos, utilizando pessoas que não estão vinculadas à religião. Então, foi feito de uma forma imparcial para que pudesse ser um conteúdo não só religioso, não só do contexto cultural, mas também do contexto acadêmico. Isso é muito importante de se frisar. Isso não é uma enciclopédia bíblica, é uma enciclopédia da cultura judaica. Vamos para o próximo nome. Agora nós vamos falar sobre o Frank. Esse personagem, ele fez não só a edição da Enciclopédia Judaica, como também de diversos dicionários. É uma pessoa extremamente gabaritada, é uma pessoa extremamente conhecida e aceita no mundo acadêmico, tá ok? Com isso, eu encerro esse vídeo. Agora, medita comigo aí. Você acha que essa bancada toda que eu mostrei para você selecionou o artigo, por exemplo, de Emil G, selecionou o artigo da pessoa que escreveu sobre a lua nova, escreveu sobre o sábado, escreveu sobre todos os artigos vinculados ao calendário que está na Enciclopédia Judaica e selecionou justamente aqueles que não poderia ser selecionado, justamente aqueles que não têm crédito, justamente aqueles que acreditam que a Bíblia é um mero conto de fada, porque se eles fizeram isso, nós temos que admitir que eles também acreditam que a Bíblia é mero conto de fada. E aí fica a questão, isso tem lógica? Você acha que isso tem lógica? Será que todos esses eruditos PhDs, eles estão falando algo que eles não sabem? Estão selecionando artigo que não tem valor? Sérgio Lutziger, ele invalida o trabalho de todos esses PhDs eruditos, rabínicos, judeus, mestres em literatura judaica. Então, você tem um adventista chamado Sérgio Lutziger, que está invalidando o trabalho de uma equipe gigantesca de pessoas que fez essa edição dessa Bíblia dessa Enciclopédia Judaica. Qual que, na sua opinião, aí tem mais sentido? Sérgio Lutziger ou o pessoal que fez essa Enciclopédia Judaica? Quem tem mais peso no mundo acadêmico judeu? Um adventista ou uma bancada de pessoas composta de historiadores, judeus, pastores? O que você acha? Então, aqui eu encerro esse vídeo mostrando que não tem sentido algum aceitar o que o Sérgio Lutziger fala, desqualificando a Enciclopédia
judaica. Abraço.